Boa noite, meninos, meninas. Tudo bem, gente, com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. Boa noite, Manu. Camila, boa noite. Que bom, gente, ver vocês aqui de novo, né? Mais uma, mais uma quinta aqui que a gente se encontra. A live de número 21, essa, né? Jamais imaginei, quando eu comecei a fazer essas artes aqui, que chegaria nesse número. Estamos aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Diogo, tá por aí. Boa noite, Emily. Muito bom, gente, ter vocês aqui de novo. Muito bom podermos conversar, para mim, poder falar de matemática, ter pessoas, assim, incríveis como vocês, e dispostas, né, a ouvir e, assim, enxergarmos a matemática com olhos um pouquinho diferentes, né, do que foi na nossa vida, né, na nossa vida escolar. É muito bom para mim, muito gratificante. E, e como é que vocês estão? Antes de eu começar aqui, queria saber como é que estão vocês, como é que as coisas estão indo por aí, se estão ansiosos aí com o início do semestre, né? Cada vez mais perto, falta praticamente 2 semanas, né? E aí a gente já começa essa aventura que é nova para todo mundo, né, gente? Nova para vocês, nova para a gente, né? Para os professores também. Estamos, assim, numa expectativa, numa ansiedade, assim, imensa com isso. E vocês, como é que estão? Querem compartilhar aí um pouquinho? Querem colocar aí no chat? Como é que vocês estão se sentindo? Estão se sentindo, assim, prontos, preparados? Tá se sentindo nervoso também, Luiz? Pois é, eu também, viu? Também o Diogo tá um pouco preocupado, Emily também um pouco ansiosa, também tô com todos esses sentimentos, gente. Ansiedade é a palavra, Camila, exatamente. Ansiedade define todos nós nesse momento, né? Mas, além de tudo isso, de preocupação, de ansiedade, de, né, nervosismo, eu também tenho expectativas boas, é, carrego uma animação também tá, vamos lá, vamos pegar, é o que a gente tem? Então, beleza, então vamos fazer o melhor com o que temos, né? Acho que esse é o segredo, tanto eu por aqui, quanto vocês aí também, né? Bora fazer o melhor que pudermos com as condições que temos, né? E aí o resultado vai ser sucesso, eu tenho certeza disso. Boa noite, Júlio. Bom te ver por aqui também. Muito bom poder encontrar você aqui novamente. E, bom, o tema dessa semana, na verdade, é uma continuação, né, do tema da semana passada. Na semana passada, a gente começou a falar, né, sobre o processo de desenvolvimento do conceito de derivada, né, e, e assim, a gente não chegou ainda no desenvolvimento desse objeto mesmo, né? A gente foi na semana passada, a gente começou lá desde as raízes, desde os primórdios, desde os elementos primitivos nesse processo de desenvolvimento da ideia de derivada, que foi, né, como vimos lá atrás, lá na Grécia Antiga, né, com nomes que nós falamos bastante semana passada, como Heráclito, Arquimedes, né, Apolônio, e caras que fizeram coisas, né, sob pontos de vista totalmente diferentes dos nossos, mas que, quando a gente olha lá para trás, a gente consegue enxergar nisso que esses caras fizeram como sendo o cerne, como sendo o princípio, a gênese, né, do que vai depois formar o conceito de derivada
como a gente entende hoje. E a gente foi caminhando nesse processo histórico aí, passamos por vários nomes, até chegar na famosa dupla, né? Os dois nomes que se destacam quando a gente fala de derivadas, quando a gente fala de cálculo diferencial, né, de cálculo diferencial e integral, dois nomes se destacam, né, dois nomes vêm à mente, né, de maneira muito direta, né, é falar de cálculo e exatamente, Matheus, são esses dois sujeitos aí mesmo, né, Isaac Newton, né, matemático britânico, matemático físico, né, o que quiser, né, e o outro, né, Gottfried Leibniz, matemático alemão, filósofo também, e esses são os dois nomes, né, e foi justamente nesse ponto da história que a gente parou semana passada, e é a partir desse ponto que a gente continua aqui hoje. Bom, eu vou começar por Newton, né, bom, o que coloca Newton nessa história, né? E o que torna Newton um personagem assim tão importante, tão relevante para essa história toda? Primeiro, Newton ele tem uma visão de mundo. Aliás, é importante a gente entender que Newton e Leibniz eles têm ambos visões completamente diferentes de mundo, né? Não sei quantos aqui estavam na live quando eu falei sobre continuidade. Lá eu falei um pouquinho sobre as visões de mundo de Newton e de Leibniz. E essas visões, elas impactam diretamente o material, o conteúdo que eles produziram. Bom, qual era, então, a visão de mundo do Newton? Né? Newton, ele enxergava o mundo como uma máquina. Para Newton, o mundo é como uma grande máquina. E sabe aquelas crianças, né, que veem um brinquedo, a primeira coisa que faz é desmontar para ver como que funciona por dentro, né? Não sei se vocês foram assim, eu particularmente não fui, né? Eu não era dessas crianças que a primeira coisa que faz quando ganha o carrinho é desmontar o carrinho, né? Eu não era desses, mas não sei se algum de vocês, né, meninos, meninas, tinham essa característica, né? A hora que pegava o brinquedo, a primeira coisa era desmontar para entender como que era por dentro. Newton era esse cara, né? Newton enxergava o mundo assim. É aquela máquina que eu quero, de alguma forma, conseguir desmontar, desmembrar para entender como é que funciona, né? E nesse sentido, a visão de Newton, ela é inteiramente pautada na ideia do movimento, né? A gente também já tem falado bastante aqui, né? Vocês têm me ouvido falar bastante sobre a questão do movimento e como essa questão passeia e vai, assim, tentando entrar na matemática, encontrando uma resistência ferrenha lá na matemática grega, que vai decretar, né, que a sua matemática é estática, portanto o movimento fica fora da matemática, a partir daquela visão grega, né, estabelecida ali em torno do século III a.C., mas por força das circunstâncias, das necessidades humanas, por conta de todas as transformações sociais que aconteciam nesse período pós-século XV, né, onde a gente vai encontrar aí as grandes navegações, muitas mudanças acontecendo, mudanças sociais, né, muita coisa mudando, e cada vez mais a demanda, a necessidade para que o movimento fosse estudado de alguma forma, né, e onde o movimento poderia ser estudado se não for na matemática. Então, a ideia do movimento, ela começa a ganhar cada vez mais força e começa a entrar cada vez mais dentro do pensamento dos matemáticos, né? E Newton era assim, ele enxergava as coisas a partir da ótica do movimento, enxergava as coisas, enxergava a matemática a partir daquela ótica do Heráclito. O movimento está na essência das coisas. Se queremos entender as coisas, precisamos, de alguma forma, entender os movimentos, né? Assim pensava Newton. E bom, tá,
como que essa visão de Newton fez com que ele chegasse nessa coisa do que nós chamaremos posteriormente de derivadas, né? Bom, então, para a gente entender um pouco isso, a gente precisa voltar um pouco, né? E a gente vai encontrar um matemático ali contemporâneo de Newton. Na verdade, esse matemático ele foi uma espécie de mentor de Newton, né? Inclusive xará de Newton, também chamava Isaac Barrow. E esse Isaac Barrow, ele desenvolveu, dentre muitas coisas, uma técnica bastante interessante para se encontrar tangentes a curvas quaisquer, né? Então, aqui a gente lembra que lá na Grécia Antiga, vários matemáticos, né, eu destaquei na semana passada Arquimedes e Apolônio, eles já tinham trabalhado nesse tipo de problema, de encontrar tangentes a curvas. Só que eles fizeram isso para curvas bem específicas. Então, encontravam retas tangentes a círculos, retas tangentes a elipses, retas tangentes a parábolas, né, coisas desse tipo. Mas, para além disso, para curvas mais gerais do que essas, eles não tinham muito o que dizer. Isaac Barrow, aqui para citar um nome, né, não foi o único, mas ele trabalhou e desenvolveu um método bastante interessante, um método ainda geométrico, para encontrar tangentes a curvas quaisquer, né? E eu vou ilustrar para vocês o método do Barrow, do qual Newton se apropriou, né? Então, a gente tem uma curva, né, uma curva qualquer, e o problema, né, o problema encarado por eles, né, que eles gostariam de resolver, é como encontrar a reta tangente, né, a essa curva em um dado ponto, né? Então, qual foi, né, a estratégia proposta por Isaac Barrow, né, o mentor de Isaac Newton? A estratégia foi o seguinte: a gente constrói o que eles chamavam, e a gente chama assim ainda até hoje, de corda, né? Então, aqui a gente tem dois pontos sobre essa curva, um ponto A e um ponto B, e aí, passando por esses dois pontos, a gente constrói essa reta. Claramente, essa reta não é a reta tangente nem no ponto A, nem no ponto B, né? Essa reta que corta aqui esses dois pontos, era chamada por eles de corda. Essa reta é uma corda. Aqui usando aquela mesma nomenclatura que a gente falou um pouco quando falamos das funções trigonométricas, né, do desenvolvimento histórico das funções trigonométricas. Aqui eles estão se apropriando daquele mesmo nome que era utilizado lá. Então, isso aqui seria uma corda. Então, o que Isaac Barrow dizia, né? Ele dizia o seguinte: você quer construir a reta tangente, né, nesse ponto B aqui, por exemplo, considere essa corda e faça esse ponto A caminhar em direção ao ponto B, ou seja, faça esse tipo de processo aqui, ó. A hora que você fizer esse tipo de processo, e quando o ponto A chegar infinitamente perto do ponto B, pronto, você acabou de encontrar a reta tangente. Então, esse era o procedimento, né, do Isaac Barrow para encontrar, para traçar, né, para tentar, assim, determinar tangentes a curvas. Bom, aí a pergunta é, mas o que tudo isso tem a ver com aquelas questões que norteiam Isaac Newton, né, que são questões relacionadas ao movimento? A princípio, isso parece apenas um problema de geometria, né, achar tangente a uma curva, né, o que tudo isso tem a ver com o movimento? Para Newton, a resposta é tudo. E por quê? Aqui, né, conta-se a história de que num belo dia estava Newton ali, né, refletindo com seus pensamentos, e ele começou a se questionar: poxa, por que as trajetórias... Ele, assim, nesse momento ele estava ali pensando no problema de encontrar
de descrever as trajetórias dos planetas, né? Era algo que ocupava muito a mente de Newton, né? Entender o movimento dos planetas. E ele começou a se questionar, assim, poxa, por que que os planetas se movem e essa trajetória que eles percorrem é uma curva e não uma reta? Ou, por que que essa trajetória, ela não pode ser, por exemplo, pedacinhos de reta? E ele pensou o seguinte, olha, eu posso imaginar, eu posso descrever, ainda que de maneira aproximada, a trajetória de um planeta como sendo composta por pedacinhos de reta, né? Eu sei que a trajetória não é, a trajetória ela é curva, né? Mas eu posso imaginar essas trajetórias como sendo formadas por pedacinhos de reta, como se os planetas se movessem sobre uma linha reta, depois sobre outra, e a trajetória, né, hoje nós sabemos que as trajetórias são elípticas, né? Mas é como se imaginássemos essa trajetória elíptica como sendo formada por pequenos pedacinhos de reta, né? Claro que isso seria uma aproximação da trajetória, não é a trajetória exata, ele tinha a convicção disso, mas uma vez sendo uma aproximação razoável, isso poderia trazer informações muito úteis, né? E esse insight de Newton de, poxa, eu posso enxergar trajetórias como sendo aproximadas por pedacinhos de reta, essa ideia, ela simplesmente é a ideia que dá esse start para o desenvolvimento do que nós chamamos hoje de cálculo diferencial integral, e também do que nós conhecemos como mecânica clássica, né? Ela nasce a partir dessa ideia, aparentemente assim, simples, mas genial de Newton. Agora, de novo, né, o que tudo isso tem a ver com as tangentes? Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, eu vou pegar esse ponto A aqui e vou trazer ele aqui o mais próximo possível do ponto B. Eu não posso colocar ele exatamente em cima do ponto B, porque senão aqui o GeoGebra ele não consegue construir a reta, porque ele só tem um ponto só. Mas eu vou deixar ele bem pertinho, né? Vou deixar o mais próximo que eu conseguir aqui, para a gente poder conseguir, assim, para todos os efeitos, enxergar aqui uma reta tangente, né? Ó, coloquei o A, assim, a uma distância bem pequena, o ponto A a uma distância bem pequena do ponto B, e aí, para os nossos olhos, a gente olha e essa reta aí parece ser a reta tangente, né? Beleza. O que Newton percebeu, né? Ele percebeu o seguinte, se eu olho para essa curva aqui, essa curvinha verde, né? Imagine que, por exemplo, essa curvinha verde represente a trajetória de um certo astro celeste, certo? Então, a curva verde representa a trajetória. A reta tangente aqui, nesse ponto B, ela, assim, vocês acham que essa reta tangente, ela representa bem essa curva? Ela se parece? A curva em verde e a reta tangente, elas são parecidas? Vocês acham que elas se parecem? Assim, a curva, compara a curva que vocês estão vendo, a curva em verde, com a retinha. Elas não se parecem, né? Elas, assim, eu estou nitidamente vendo que, poxa, a curva faz um trajeto, a reta faz outro. Elas não são parecidas, né? Mas olha o que acontece se a gente der um zoom, se a gente olhar apenas, imagina que esse ponto B seja a exata posição que esse planeta está ocupando nesse instante. Então, B representa, então, se a curva em verde é a trajetória do planeta, né, o ponto B representa a posição em que ele se encontra agora. E aí a gente vai olhar não para a trajetória como um todo, mas a gente vai localizar apenas numa vizinhancinha assim,
próximo da posição atual desse planeta. Certo? Então, agora, faça o mesmo exercício que eu propus, mas não olhando para a trajetória, para a curvinha verde inteira, mas apenas para esse recorte que eu fiz. Né? Eu cortei com esse círculo, então olhe apenas dentro desse círculo. E agora eu volto a perguntar. Dentro desse círculo, a curvinha em verde se parece com a reta, sim ou não? Agora aparece? Agora está bem melhor. Né? Aí você fala, pô, mas, não, mas ainda está diferente. Claro, ela ainda está diferente. E ela vai ficar diferente sempre. Ela nunca vai ser, a reta nunca vai ser exatamente a curva. Pelo menos não em geral. Né? Ela nunca vai ser exatamente a curva. Mas quanto menor for esse círculo, vocês concordam que se eu diminuísse o tamanho desse círculo, aí a curvinha em verde fica ainda mais parecida, ou melhor, a reta fica ainda mais parecida com a curvinha, com a trajetória, se eu diminuir esse círculo ainda mais, né? Quanto mais eu diminuir, quanto menor for essa vizinhança da posição atual desse planeta, mais parecida é a reta da curva. E o que é mais fácil de estudar? Uma coisa, uma trajetória dada por uma linha reta ou uma trajetória dada por uma curva que eu não conheço nem que tipo de expressão algébrica ela tem. O que é mais fácil de estudar? Coisas que são retilíneas, né, que funcionam, que caminham, que variam em linha reta, ou coisas que têm uma trajetória mais complicada do que isso. Não é mais fácil estudar uma trajetória que seja em linha reta? É bem mais fácil, né? É bem mais fácil. Essa foi a sacada, esse foi o insight de Newton. Então, eu vou estudar as trajetórias dos planetas imaginando que ela é formada, ela é composta de pequenos fragmentos de reta. Né? E então aí a pergunta é, tá, mas quais retas você vai usar para aproximar essas trajetórias? A resposta está lá naqueles probleminhas que os gregos gostavam de trabalhar. Né? A resposta está justamente na reta tangente. Ou seja, a reta tangente, naquele ponto B ali, ela é a reta que melhor aproxima essa curva, essa trajetória, quando eu olhar apenas para uma vizinhança desse ponto B. Me digam se isso está fazendo sentido para vocês. Me digam se vocês conseguiram entender, sacar a ideia, o insight que teve Isaac Newton. Né? Esse foi o insight dele. Pô, se eu usar a reta tangente para aproximar essas trajetórias, eu posso sim considerar as trajetórias como sendo formadas por pedacinhos de reta. Né? É claro que isso vai ser uma aproximação, mas ainda mesmo sendo uma aproximação, mesmo não sendo exato, mesmo eu vendo que a curvinha em verde continua sendo diferente da reta, né? Mas o fato de estarem próximas me diz que as informações que eu tiver por meio da reta serão boas aproximações para as informações reais dadas pela trajetória. Essa foi a sacada. E é aqui, não sei se ficou claro para vocês, suficientemente claro para vocês, que a ideia do movimento e o problema de estudar movimentos, nesse caso o movimento de planetas, casa, se harmoniza e se conecta com o problema do cálculo de retas tangentes. Né? É isso de onde vem a ideia, quanto menor, melhor. Exatamente, esse princípio aí se aplica com perfeição a esse problema. Quanto menor, melhor. Quanto menor for a vizinhança, quanto menor for esse círculo aí que vocês estão vendo, melhor será a aproximação dessa curva pela reta tangente. Né? Mas essa ideia simples, né, simples para quem fala depois dela ter sido descoberta, né, mas brilhante, foi o que deu o ponto de partida para
a ideia, né, de derivada. É aqui que nasce isso. Né? E agora, deixa eu mostrar para vocês. Ok, eu fiz nesse desenho aqui para tentar ilustrar um pouquinho a ideia, né? Então, o que Newton pensou, então? Então, ele entendeu que, olha, eu quero estudar uma certa trajetória, né? Quero estudar uma certa trajetória, eu vou fazer isso olhando para as aproximações por retas, que são as tangentes, né? Como construir essas tangentes? Aqui, Newton se apropria um pouco da ideia que até eu destaquei para vocês na semana passada, né, que foi desenvolvida por Fermat, apenas no contexto de polinômios. Então, o que Newton faz aqui é expandir aquela técnica, aquela ideia do Fermat para coisas mais gerais do que polinômios. Não precisa, essa trajetória não precisa ser um polinômio, pode ser outra coisa, né? Essa curva aqui pode ser outra coisa, pode ser qualquer coisa, qualquer curva. Então, ele quer fazer aproximações dessa curva por meio de tangentes. A questão é, tem algum método eficiente para calcular essas tangentes? Tem. Né? Que método é esse? A gente utiliza aquela ideia que Isaac Barrow já tinha trabalhado, aquele princípio de considerar cordas, né? Aqui no meu desenho eu desenhei uma corda, passando por esses dois pontos aqui, que eu chamei de o primeiro ponto de t, o segundo ponto t mais ΔT. Eu estou usando essa variável t aqui, porque eu tô seguindo aqui os passos de Newton nesse momento. E para Newton, uma vez que ele é pautado pela noção de movimento, é a noção de movimento que norteia as ações e o pensamento de Newton. Então, para ele, a variável independente, né, ele não chamava assim, esse nome é moderno, mas o que nós chamamos de variável independente para Newton era o tempo. Porque se nós estamos falando de movimento, então a variável independente de qualquer movimento que você considere é o tempo. Né? É o tempo que vai nortear o movimento. É o tempo que vai ditar a realização do movimento. É porque o tempo passa que as coisas se movem. Né? E, então, a variável t é usada por Newton porque é ela que melhor representa o tempo. Né? Então, aqui, estou considerando um primeiro instante aqui, t, e um segundo instante, que seria aquele instante t, somado a um incremento de tempo, a um acréscimo de tempo, que a gente, por tradição, denota assim, por ΔT. Né? Esse delta, essa letra grega, né, maiúscula, delta, ela é muito utilizada para representar essa coisa da variação, do incremento, né? De uma diferença, né? Uma diferença, assim, delta é a primeira letra da palavra diferença em grego. Então, por essa razão, essa letra é bastante usada nesses contextos. Então, aqui eu tenho esses dois instantes de tempo separados, né? Por essa quantidade de tempo que eu chamo de ΔT. E à medida que eu olho para... Então, imagine isso daqui como sendo algo se movendo, né? E aqui estaria a componente que está descrevendo esse movimento, né? Estou chamando aqui de x de t. Né? Então, à medida que o tempo passa, esse objeto se movimenta, né? Esse movimento acontece, e quando eu passo dos instantes t para t mais ΔT, esse objeto sai da posição x de t e chega até a posição x de t mais ΔT. Né? A essa variação aqui da posição desse objeto, nós chamamos, usando aqui o mesmo princípio, né, de delta como sendo a primeira letra da palavra diferença em grego, então ΔX seria essa diferença na variação da posição. Né? Então aqui eu tenho ΔX, essa diferença aqui no que hoje nós chamamos de variável dependente, e ΔT, o que nós chamamos, né, a diferença aqui na variável independente. Ok, eu mencionei também na semana passada, né, que uma forma boa de mensurar inclinação da reta, e que era utilizada por eles, é por meio da tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, essa reta, ela forma um ângulo, né?
ela forma um ângulo com o eixo x. Esse ângulo, ou a tangente desse ângulo, é o indicador que é utilizado para entender a inclinação da reta. Inclusive, a tangente desse ângulo aqui passa a ser entendida como sinônimo de inclinação da reta. Então, o que seria a inclinação da reta? A inclinação da reta passa a ser entendida, passa a ser conceituada como sendo a tangente desse ângulo. Né? Então, aqui, naturalmente, e assim, quem é a tangente desse ângulo? Né? A tangente desse ângulo, ela nada mais é do que esse quociente, né? Dessa diferença, né? Lembrando que aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Temos um triângulo retângulo aqui. A tangente desse ângulo é exatamente cateto oposto pelo cateto adjacente, né? E, portanto, essa tangente é dada pelo quociente, né? De ΔX por ΔT. Né? A inclinação, a tangente desse ângulo, e, portanto, a inclinação dessa reta é entendida, né, é conceituada como sendo esse quociente, dessa diferença da posição, nesse caso, pela diferença do tempo, né, pelo tempo que passou entre os instantes inicial e final. Né? Esse é o pensamento e o raciocínio aqui. Então, vamos continuar aqui caminhando no raciocínio aqui de Newton, né? Então, claro, isso aqui a gente sabe, a gente tem consciência de que isso aqui não é a inclinação da reta tangente. Isso aqui é apenas a inclinação dessa corda, dessa reta que corta a trajetória nesses dois pontos. Né? Se eu quiser fazer com que essa reta e, portanto, com que essa inclinação descreva a inclinação da reta tangente, eu tenho que fazer aquele processo, né, de fazer esse ponto aqui em cima, de fazer esse T mais ΔT escorregar até chegar aqui embaixo. Né? A gente tem que fazer isso se a gente quiser fazer essa inclinação virar a inclinação da reta tangente. Né? A questão aqui é como... e aí, assim, só para colocar aqui em termos de nomes, né? Newton o que nós chamamos de função, Newton costumava chamar de fluxo. Perceba a ideia do movimento, né, totalmente presente no pensamento dele, a ponto dele dar esse nome, né, o fluxo. Então, o fluxo para ele seria isso aqui. Essa curva aqui, ela descreve o fluxo, né? Descreve a função. Nós chamamos de função, Newton chamava de fluxo. Essa inclinação, essas inclinações, quando a gente faz esse processo infinitesimal e faz esse ponto descer até encostar aqui embaixo, aí essa inclinação, seria a inclinação da reta tangente, ele vai chamar de fluxão. Esse é o nome que Newton deu, né? Fluxão. O nome de Newton não pegou, nem o fluxo, nem a fluxão. Aliás, nada em termos de notação que Newton utilizou vingou. Né? Mas o que Newton chamava de fluxão é exatamente... Né, aqui a gente está encontrando o cerne, o nascimento, assim, de maneira mais concreta, mais visível, do que nós chamamos hoje de derivada. Newton não chamava de derivada, Newton chamava de fluxão. Esse era o nome que ele dava. Então, para ele, o problema dele era calcular fluxões. É isso que ele queria fazer. Né? E qual era o método de Newton para calcular fluxões? Eu vou dizer para vocês, eu vou fazer aqui, espero não ficar muito técnico aqui o meu argumento que eu vou fazer aqui com vocês, mas eu quero apresentar, assim, brevemente, como que Newton pensava e como que ele efetuava na prática o cálculo das suas fluxões. Então, a estratégia do Newton era mais ou menos assim. Ó. Eu vou, só para a gente poder fazer com um exemplo mais concreto,
eu vou imaginar aqui que a gente está querendo calcular a fluxão desse fluxo aqui. O fluxo x de t igual a t ao quadrado. Tá bom? Suponha que a gente queira calcular a fluxão desse fluxo. X de t igual a t ao quadrado. Certo? Então, o que Newton fazia? Né? Qual era a ideia dele, qual era a estratégia dele para calcular essa fluxão, né? Ele fazia o seguinte, eu vou até usar a notação que ele gostava de usar. A notação que ele usava era assim, ó. Ele colocava aqui a variável dele, né? E colocava um ponto em cima. Era assim que ele fazia. Né? Ele denotava desse jeito. E, bom, ele entendia que... qual é o processo para obter as fluxões? As fluxões são exatamente as inclinações, só que quando chega no nível infinitesimal, quando faz esse cara descer até lá embaixo. Então, a princípio, ele vai dizer o seguinte, olha, isso aqui vai ser o ΔX sobre o ΔT, mas quando o ΔT assumir um caráter infinitesimal, quando ele virar um infinitésimo, digamos assim. Ele não usava essa ideia, tá? Essa ideia do infinitésimo não era parte muito, assim, do pensamento de Newton, não. Mas era isso que ele entendia aqui, tá? Então, assim, aqui a gente já tem uma igualdade muito questionável, tá? Mas era assim que ele fazia, né? E, bom, e o que é isso? Aí ele vai lá e vê que, olha, isso aqui, esse ΔX, se o fluxo aqui for t ao quadrado, né? Então, o ΔX, a gente vai perceber que ele vai ser assim, ó. Ele é essa diferença aqui, né? Ele é essa diferença aqui. Então, essa diferença, nesse caso, ficaria justamente t mais ΔT ao quadrado menos t ao quadrado, né? É a posição, né? O fluxo no instante final menos o fluxo no instante inicial, dividido pelo ΔT. Dividido pelo ΔT. Ok? E aí fazer contas, né? Manipulações algébricas nessa expressão. Eu vou, se vocês me permitirem, não vou ser assim, muito detalhista aqui, porque eu não quero que vocês se prendam à técnica aqui, tá? Eu só quero, assim, deixar assim, nítido para vocês qual era o método de Newton para calcular essas fluxões dele, né? Então ele chegava aqui, ia fazer aqui as manipulações algébricas aí necessárias, até chegar nesse ponto. Então, ΔT ao quadrado, mais 2 vezes t, vezes ΔT, tudo isso dividido por ΔT. Aqui, ele percebe que a gente pode fazer um cancelamento, né? A gente pode fazer um cancelamento, e aí a gente vai ter algo assim, ó. Vai ficar 2t mais alguma coisa. Né? 2t mais alguma coisa. Essa alguma coisa é justamente o ΔT. Né? O ΔT. Ok. Agora, o que Newton vai dizer? Ele chegou até esse momento, e até aqui, né, digamos que está a galera ali acompanhando o raciocínio do Newton, e tudo muito bom, tudo muito bem. Mas agora, Newton vai olhar para essa expressão aí, né, que a gente está vendo, e ele vai dizer o seguinte, olha, agora a gente lembra que para que isso de fato seja a minha fluxão, para que isso seja a inclinação da reta tangente, então perceba que a fluxão do Newton é, por definição, a inclinação da reta tangente. Então, a inclinação da reta tangente é, na verdade, a definição do que Newton entende por fluxão, e que nós vamos chamar, posteriormente, de derivada. Né? Então, derivada para Newton é sinônimo, é definido por inclinação da reta tangente. Ele diz o seguinte, se você quer que isso seja, de fato, a inclinação da reta tangente, esse ΔT, ele vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que eu vou fazer de conta que ele é zero. Eu faço de conta que o ΔT é zero, porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que ele se torna desprezível.
E se ele é desprezível, eu vou fazer de conta que ele é zero. Né? E a hora que eu faço de conta que ele é zero, pronto, acabei de calcular a fluxão desse fluxo. X de t igual a t quadrado. Né? E ok. Né? E assim, com esse método, Newton desenvolveu todas as suas ideias e assim, foi esse cara que deu esse boom aí, né? Que deu esse start enorme no desenvolvimento do cálculo. Agora eu quero perguntar para vocês, antes da gente seguir, até agora eu estou falando só do lado do Newton, né? Daqui a pouco a gente vai para Leibniz. Mas o que vocês acham, né? Se vocês estivessem vendo isso pela primeira vez, se vocês estivessem ouvindo, né, Newton falar, o que vocês acham desse argumento dele? Vocês acham que tá bom? Ou vocês acham que tem problemas no argumento do Newton? O que vocês diriam, né? Para Newton, assim, ele terminou a conta dele, assim, pronto, ó, calculamos a fricção. Vocês acham que tá legal? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então está dizendo que não sabe se funcionaria para todos os casos. O Luiz está dizendo, ó, tem uns furinhos aí, né? Onde tem furinhos, Luiz? Você consegue enxergar? Tem um furinho aqui principal nesse problema, nessa história aqui. Consegue enxergar onde que está esse furinho? Pois é, Júlio, é exatamente isso aí, né? A pergunta que a gente tem que fazer aí é essa. Poxa, daqui para cá você está dizendo assim, ΔT é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que eu vou fazer de conta que ele é zero. Só que a hora que você faz de conta que ele é zero, aqui em cima tem uma inconsistência, porque você está dividindo por zero. Aí o que Newton diria? Não, mas olha, lá a hora que eu dividi ele não era zero. É só agora que ele virou zero. Né? Ele não era, ele ficou zero só depois. Né? Mas como assim? Ora o ΔT não é zero e ora o ΔT é zero. Vocês conseguem perceber a dificuldade? Conseguem perceber até mesmo as incoerências do argumento? Fica claro isso para vocês? Fica nítido isso? Que assim, tem uma dificuldade. Lembra aquela história que eu falei que nesse momento da história o rigor matemático foi jogado na lata do lixo? Né? É o delta de Schrödinger, exatamente, é isso aí, perfeito. Pois é, aqui Newton está pegando o pouco que existia ainda de rigor na matemática e jogando no lixo. Ele está pisoteando no rigor e assim, né? Tô nem aí para isso, né? Porque isso, do ponto de vista matemático, tá assim, péssimo, péssimo. O problema é que a ideia é boa e o resultado final é correto. O resultado final é correto. O método leva ao resultado correto. E para Newton isso basta. Pô, eu consigo calcular as fluxões. E eu consigo, através do cálculo das fluxões, descrever um monte de coisa. Eu consigo resolver um monte de problema. Consigo descrever movimentos de uma maneira que jamais na história da humanidade foi possível de ser feito. Consigo fazer tudo isso. Né? Mas tem inconsistências. Óbvio que tem inconsistências aqui. Tanto é assim que no século XVIII o cálculo de Newton e de Leibniz, né, ele foi duramente criticado no século XVIII, a ponto de, por exemplo, um filósofo chamado George Berkeley, não sei se vocês já ouviram falar, um filósofo do século XVIII, ter escrito um livro chamado O Analista, e nesse livro ele critica os matemáticos incrédulos, né, os matemáticos ateus, né. Ele dizia o seguinte, olha, vocês matemáticos, né, questionam a religião, mas vocês mesmo acreditam nesse cálculo infinitesimal aí. E esse cálculo infinitesimal, a ideia dele é tão misteriosa, é tão assim, tão inconsistente quanto os mistérios da fé. Quer dizer, então sejam pelo menos coerentes, né? Se você quer acreditar se você quer acreditar no cálculo infinitesimal,
Então, deixa quem quiser acreditar na religião também fazer isso, né? Seja coerente. Essa foi a crítica do Berkeley. Tamanhas eram as críticas que eram feitas para o cálculo infinitesimal. Eles diziam o seguinte, olha, funciona, mas ele funciona porque faz uma compensação de erros. Você erra, depois erra de novo, e no final dá certo. Pô, isso daí não é fazer matemática. Então, as críticas foram duríssimas, e até por isso que o século XVIII e XIX vão ser marcados por essa busca pelo rigor, porque menos com menos dá mais, né? Porque era, assim, a ideia era muito boa, era revolucionária. O cálculo, ele funcionava na prática, mas ele não tinha formalismo nenhum, ele não tinha rigor nenhum. Então, o pessoal começou a trabalhar no sentido de buscar por esse rigor, né? Mas eu vou chegar nessa parte da história daqui a pouquinho. Então, por enquanto, eu vou voltar aqui para vocês. E agora vamos entender um pouquinho do ponto de vista de Leibniz, dessa história toda, né? Se são os dois os nomes importantes, né, o primeiro de Newton e o segundo de Leibniz, então precisamos entender um pouco de qual foi o pensamento de Leibniz. Bom, Leibniz era mais filósofo do que tudo, né? E no pensamento filosófico de Leibniz, ele considerava muito a ideia dos indivisíveis lá do Demócrito, que eu mencionei para vocês lá na live sobre continuidade, né? Então, Leibniz, ele tinha um pouco essa visão. Então, de certa forma, Leibniz carregava aquela visão estática da matemática grega, né? E essa visão mais estática, ela vai permear o pensamento filosófico e as ideias matemáticas que serão desenvolvidas por Leibniz, né? Inclusive com respeito ao cálculo, né? Porque o que Leibniz vai pensar, né? Leibniz, né, assim, se Newton olha para o mundo como sendo como sendo uma máquina, né, que ele quer desmontar e entender como funciona, Leibniz já olha para o mundo, para o universo, como uma unidade composta de minúsculas partículas. Seriam os indivisíveis, né, do Demócrito. Seriam esses infinitamente pequenos que vão compor tudo que existe no universo, né? E os números têm a mesma característica. Eles são, né, enquanto pensados como pontos de uma reta, eles são esses indivisíveis. Eles são esses indivisíveis, e Leibniz vai considerar nas suas ideias a ideia de pontos sucessivos numa reta. Então, assim, ele vai dizer que, olha, eu tenho um ponto numa reta, quem seria o ponto subsequente? Quem seria o próximo, né? O próximo, ele dizia assim, o próximo é aquele cuja diferença com o anterior é um infinitésimo, é um indivisível. Então, se a diferença de um ponto para o outro for um indivisível, é porque esse outro ponto é o que vem em seguida, né? E assim ele pensou as suas ideias, e o próprio conceito de derivada, né, também Leibniz não chamava assim, esse nome foi ser consagrado posteriormente, mas o conceito que ele entendeu para a derivada era dado a partir dessa ideia que ele tinha dessas partículas, né, que podem estar infinitamente próximas uma da outra, né? E como é que ele pensava? Então vamos voltar para lá, para eu poder desenhar aqui para vocês a ideia, né? A ideia que o Leibniz utilizava. Então, a ideia era algo mais ou menos assim. Ele olhava, assim, por exemplo, ele não concebeu, assim como Newton, a derivada como sendo inclinação de reta tangente, embora ele sabia que o objeto que ele estava conceituando ali coincidia com a inclinação da reta tangente, mas a visão dele era mais, assim, estática. Ele não estava olhando para questões relacionadas ao movimento. Então,
Não era assim que ele pensava, né? Mas, olhando, por exemplo, para essa figura, para a gente poder entender, né? Ele pensava da seguinte forma: olha, se você quer falar dessa quantidade aí, né? Eu vou chamar de derivada, porque é o nome que a gente está acostumado. Se você quer falar de derivada, você tem que olhar para, para quocientes de diferenças infinitesimais. No seguinte sentido: eu considero, por exemplo, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, e eu vou supor aqui com vocês, é claro que não é, a gente está vendo que não é, mas eu vou supor que esse ponto seja o ponto que Leibniz entendia como sendo o ponto vizinho. Né? O que é o ponto vizinho? É o ponto que viria na sequência. É o próximo, certo? Óbvio que não é aqui, porque tem esse espaço, né? Eu vou fazer assim porque eu não consigo desenhar o ponto vizinho, né? Mas faça de conta que esse ponto aqui é o ponto vizinho desse, tá bom? Então, ele dizia o seguinte, então, se esse ponto é o ponto vizinho desse, então a diferença entre eles, esse cara menos esse, essa diferença é uma diferença infinitesimal. O resultado dessa diferença é um infinitésimo, é um indivisível, é aquela partículazinha infinitamente pequena. Por ser, né, uma diferença, né, e pelo delta já ser usado para diferenças reais, né, diferenças que aqui é uma diferença numérica, né, existe uma distância positiva aqui, a gente usa delta x. Para indicar essa diferença infinitesimal, ele usava a letra D, que é a primeira letra da palavra diferença em latim. Então, ele usava D, né, e x. Né? Então, quando, quando esse ponto e esse são vizinhos um do outro, o que quer que isso signifique, né? Essa diferença entre eles será um indivisível, será um infinitésimo. A esse infinitésimo, Leibniz chamará de dx. E da mesma forma, usando o mesmo princípio, quando esse ponto t mais ΔT for, na verdade, o ponto vizinho desse, né? Quando esse aqui for o ponto vizinho desse, então essa diferença aqui embaixo, né, essa diferença aqui embaixo, será chamada de dt. Então, a letra D, minúscula, é usada por Leibniz como uma notação para representar essa diferença infinitesimal. E o que será, então, a derivada? Esse quociente, né? Isso vai coincidir com a ideia da inclinação da reta tangente, né? Então, a hora que isso aqui cai para um nível infinitesimal, é esse quociente do infinitésimo dx, pelo infinitésimo dt, né? Esse quociente, isso aqui é o que vai caracterizar esse objeto aí que está sendo desenvolvido, né? Que nós chamamos hoje de derivada. Então, derivada para Leibniz é isso, um quociente de infinitésimos. Né? E é em cima dessa ideia que Leibniz, em cima desse princípio, que Leibniz vai construir os seus argumentos, as suas teorias, né? Tudo baseado nesse princípio. Então, percebam o caráter mais filosófico e mais metafísico do cálculo que está sendo desenvolvido por Leibniz, né? Totalmente apoiado na ideia dos infinitésimos, né? Que é um conceito que foi rejeitado na matemática. A matemática se negou a englobar os infinitésimos lá atrás. Ela se autodecretou, pelos gregos, finita. Então, os infinitésimos estão fora. Agora eles estão entrando, né? E Leibniz abraça essa ideia com força e vai dizer, olha, os infinitésimos, eles são a base dessa teoria aqui. Né? De novo, pergunto a vocês, vocês veem problema nisso? Vocês veem problema nesse argumento, nessa forma de conceituar esse objeto dada por Leibniz? Ou tá tudo bem? Não, tudo certo, perfeito. Ah, pega o infinitésimo ali, divide pelo outro infinitésimo, o quociente disso vai dar o... Pois é, Matheus, se já é difícil a gente entender o que é esse tal do infinitésimo, quanto mais fazer divisão de infinitésimos. Como é que você faz divisão de infinitésimos? A hora que Leibniz, né, desculpa, fala assim, você considera um ponto e o ponto vizinho, o ponto que vem em seguida.
e faz a diferença entre eles, pô, fala para mim qual que é o ponto que vem depois do 1. Né? Quem é o ponto, aliás, eu pergunto a vocês, né? Quem é o ponto que vem depois do 1? Quem é? Aí alguns dirão, é o 2, né? O ponto que vem depois do 1 é o 2. Não, não é o 2. E por que não é o 2? Porque tem gente que vem antes, né? Ó, o Matheus colocou ali, ó, o ponto que vem depois do 1 é 1,000000000 e um 1 no fim. Quantos zeros você vai colocar aí, Matheus? Se você colocar 500 zeros, então o número que vai ter 501 zeros virá antes, né? Então você vai colocar infinitos zeros. Pois é, só que se você coloca infinitos zeros, você nunca vai conseguir chegar naquele 1 lá no fim. Você concorda? Porque aquele 1 que você colocou ali no fim, ele demarca uma posição finita. Uma vez que você coloca aquele 1, ele não permite que haja uma continuação infinita ali. Então, para ter um 1 no final, o que vem antes tem que ser finito. Sabe por quê? Porque senão não tem final. Você não consegue encontrar esse fim da fila. Porque tem infinitos caras. Aí entramos em infinito, entramos em filosofia. Exatamente, entramos com os dois pés na filosofia. Né? E é justamente por isso que dá pau na matemática. Porque a gente percebe que, poxa, eu não consigo dizer quem é o número que vem depois do 1. Porque qualquer número que eu pense, né, 1, põe 1 milhão de zeros e um 1 no fim. Tem número que veio antes. É o número que você colocar 1 milhão e 1 de zeros e depois 1, veio antes. Né? E aí, assim, na hora o raciocínio vai levar para isso que o Matheus falou. Ele não coloca infinitos zeros. Só que se eu colocar infinitos zeros, então na verdade esse número é o próprio 1. Eu não saí do lugar. Entende? Vocês estão entendendo qual que é o drama? Qual que é a bucha que a gente está abraçando? A hora que a gente quer, de fato, botar o cálculo dentro da matemática, a gente traz junto essa bucha aí, né? A gente traz junto esse problemaço aí para ser resolvido, que é lidar com esses infinitésimos. E percebam que, de pontos de vista totalmente diferentes, sob perspectivas totalmente diferentes, o mesmo problema assombra tanto Newton quanto Leibniz. O mesmo problema assombra os dois. Vocês percebem que é o mesmo? Né? Aquilo que é o problema do que Newton faz é também o problema do que Leibniz faz. E o problema está justamente aí, nessa dificuldade, nessa talvez até impossibilidade de dar uma definição matemática precisa para o infinitésimo. No fim das contas, como Mateus mesmo disse, isso é um conceito filosófico, um conceito que a gente costuma chamar de metafísico. Né? Ele vai para além da física, ele vai para além da matemática, ele está para além disso. Né? Só que a gente não consegue, eles perceberam isso, a gente não consegue fazer cálculo, a gente não consegue desenvolver cálculo se não abraçarmos isso, se não incorporarmos isso. Então, o que tanto Newton quanto Leibniz fizeram? Eles simplesmente fecharam os olhos para as inconsistências matemáticas e tocaram o barco. É isso que eles fizeram. Não à toa vai sofrer tantas críticas, né? Porque, matematicamente falando, a gente está no lodo aqui. Né? A gente não tem fundamento nenhum. E por isso essa busca que vai acontecer depois. Porque ninguém quer abandonar o cálculo. O cálculo se mostrou revolucionário. A gente só precisa formalizar. A gente só precisa tornar isso mais assim, do ponto de vista da matemática, mais aceitável. Né? Porque no ponto em que estava, isso não era aceitável. Né? Então, isso determina o caminhar do desenvolvimento matemático do século XVIII e XIX. É isso que vai determinar. Mas antes da gente ir para essa história, que é onde eu vou terminar aqui com vocês, eu quero falar um pouquinho da treta, porque eu sei que vocês vieram aqui para ouvir falar de briga, né? Newton versus Leibniz, né? Aquela famosa discussão, né? Oba, né? Isso aí. Aquela famosa discussão. Tá, mas, afinal de contas, quem foi o inventor de fato disso? Quem merece os créditos? Quem merece os créditos? Newton
ou Leibniz? O que vocês acham? Quem merece os créditos? Newton ou Leibniz? Ninguém quer se comprometer, né? Ninguém quer tomar partido. Marcelo já é daqueles conciliadores, né? Não, os dois, cada um ajudou de uma forma. Quem publicou primeiro? Pois é aí, Matheus, que deu o chabu, né? É aí que deu o rolo. E por quê? Porque quem fez primeiro, quem de fato, cronologicamente falando, desenvolveu essas ideias primeiro, foi Newton. Foi Newton. Isso aconteceu ali entre os anos 1666 e 1671, nesse período. E já as ideias de Leibniz vieram alguns anos depois. Só que Newton, ele escreveu um livro, na verdade ele escreveu 2 livros sobre isso, com as suas ideias, e ele não publicou. A única coisa que Newton fez foi mostrar para os amigos que ele tinha, né, a comunidade dele ali de cientistas, é ali que ele compartilhou as suas ideias. Ele não publicou. Aliás, vocês sabem por que que Newton não publicou o seu trabalho, os seus livros? Vocês têm ideia? Alguém sabe por que que Newton não? Perfeito, Matheus. Foi exatamente por isso que ele não publicou. Porque ele tinha medo. Ele tinha medo das críticas. Ele tinha medo, ele não conseguia se sentir bem, confortável com as possíveis críticas que o seu trabalho receberia, né? E que, aliás, recebeu, né? Mas assim, digamos que toda essa história toda não teria acontecido se ele tivesse publicado, né? Mas ele não publicou por medo das críticas, né? Alguém aí se identifica com Newton? Né? Você já se viu em situações assim? Você tem algo legal para dizer? Você está numa discussão, você está numa aula, você está né? Enfim, uma circunstância aí qualquer, e você tem algo a dizer, você tem algo a contribuir, você sabe que aquilo é bom, mas você não faz. Você se cala, você fica quietinho, porque você tem medo do julgamento, como o Diogo tá dizendo, tem medo das críticas, tem medo do que vão pensar de você. Já passaram por isso? Já sentiram isso? Quem nunca, né? É óbvio que já, todos nós, né? Então, quem somos nós para julgar Newton por ter se acovardado, né? Assim, ele se acovardou, né? Ele não quis publicar porque ele se acovardou. Mas todos nós, né? Já passamos por isso. É bom lutarmos contra isso, porque quanto mais deixamos essa timidez nos impedir de dar esses passos, mais oportunidades a gente perde na vida, né? Então é legal que a gente, é natural que façamos e que passemos por coisas assim, né? Porque somos humanos, mas é importante que lutemos contra isso e que a gente tente se desprender um pouco desse medo do julgamento, né? Entender que o outro pode ter a opinião dele, mas a opinião dele não me define, né? E faltou um pouco disso para Newton nesse momento. E aí, Leibniz, que não tinha esse tipo de preocupação, foi e publicou seu trabalho. Logo que fez, né? Isso ali 1675, se eu não me engano aqui, tá? Leibniz foi e publicou. Então, Newton fez primeiro, Leibniz publicou primeiro, né? Então, aí depende do seu critério. Se você quer ir para quem fez primeiro, Newton. Mas quem publicou primeiro? Onde o registro? Cadê as provas, né? As provas, quem tem é Leibniz. Então, quem publicou primeiro foi Leibniz, né? Bom, quando Leibniz publica o seu trabalho, aí o tempo fecha, porque aí o Newton, ele não tinha publicado, né, por medo, mas aí ele viu que o Leibniz publicou e ele ficou pé da vida, né, porque pô, ele não podia ter feito isso aí era meu, né, e então começou essa disputa, né, essa disputa ela causou um racha entre os matemáticos ingleses e o restante da Europa, né,
os matemáticos ingleses, eles ficaram meio que ilhados, né? Inclusive alguns historiadores usam esse termo, os matemáticos da ilha. Ficaram ali fechados com Newton, fechados nas ideias de Newton, enquanto que o restante da Europa se abriu para as ideias de Leibniz, né? E as ideias de Leibniz, o cálculo de Leibniz, as notações de Leibniz, foram assim, sendo difundidas, foram sendo utilizadas, foi sendo abraçada pela comunidade matemática na Europa como um todo, com exceção da Inglaterra, né, que estava lá mais preocupada em preservar o seu cálculo newtoniano. E isso, inclusive, custou à Inglaterra um certo atraso em relação à matemática, porque eles simplesmente se fecharam para as ideias de Leibniz e eles simplesmente não perceberam que essa disputa, né, boba, né, entre Newton e Leibniz, na verdade ela era totalmente desnecessária. Bastava dar um olhar para os trabalhos de ambos que a gente veria que, poxa, é óbvio que ninguém copiou de ninguém aqui, né? O que Newton fez foi de um ponto de vista, né, que foi o que a gente mais ou menos enxergou aqui. E o que Leibniz fez foi de outro ponto de vista completamente diferente. É claro que no frigir dos ovos, né, como diz o ditado, o conceito era o mesmo, não eram coisas diferentes, eram a mesma coisa, mas sob aspectos diferentes, e que se complementavam. Dois pontos de vista que podiam se harmonizar, e que podiam juntos dar uma visão muito melhor, que é o que vai acontecer, mas muito tardiamente. É só em fins do século XVIII que a gente vai ser capaz de olhar para o cálculo como sendo essa obra única, formada pela contribuição de Newton e pela contribuição de Leibniz, né? Que a gente vai parar com essa dicotomia aí, Newton versus Leibniz, e vai entender que, na verdade, não é Newton versus Leibniz, é Newton junto com Leibniz, e os dois juntos se completam, né? Mas, em vida de ambos, isso não rolou, eles foram desafetos, eles trocavam ofensas um com o outro, e é engraçado porque Newton ele era um cara mais místico, né, mais aquela coisa assim. Newton chegava assim e dizia para, né, não diretamente para Leibniz, né, mas para a comunidade, assim, quando chegar, né, no juízo final, as coisas vão ser estabelecidas, vão ser colocadas nos seus devidos lugares. No dia do juízo final, do julgamento final, todo o universo vai saber que eu tenho a razão e que Leibniz é um impostor, né? Já Leibniz era mais, tipo, mais cético, aquele cara mais irônico, né? Cara que ri da situação, né? Que faz piada com o negócio. Esse era Leibniz. Mas, assim, nem tudo foram ferpas entre eles, né? Inclusive, existe uma frase do Leibniz, isso foi assim, ainda no começo da briga aí, né? Assim, depois ele teria até, talvez, retirado a frase, não teria dito, mas ele diz o seguinte: se olharmos para o desenvolvimento científico desde os primórdios até hoje, Newton, com certeza, guarda em si a melhor metade. Olha a profundidade do peso dessa frase e como ele enxergava a grandeza de Newton, né? E Newton, inclusive, na primeira versão do seu livro, que ele não publicou, ele escreveu que, no seu prefácio ali, que Leibniz tinha desenvolvido ideias semelhantes. Mas depois, nas edições posteriores, ele retirou isso, né? E aí já estava na coisa da briga e tal, e de fato eles morreram assim, né? Não houve uma reconciliação, né, entre Newton e Leibniz. Isso custou bastante, assim, para a matemática como um todo. Assim, essa briga não fez bem para a matemática, mas apesar dela, essas ideias se harmonizaram posteriormente, né? Mas, como eu falei para vocês, havia muitos problemas, né? As críticas eram diversas, eram muitas, e então a preocupação passou a ser, poxa, como é que a gente pode dar um formalismo maior para isso, né? Como a gente pode desenvolver
Será que é possível desenvolver alguma linguagem, alguma estratégia para, para, para conferir, né, um pouco mais de rigor matemático às ideias do cálculo? Né? Esse passou a ser o problema, e aí a gente vai encontrar, né, passando aí pelos séculos 18 e 19, nomes importantíssimos, né? Aliás, eu não fiz aqueles slides mostrando as fotinhos do pessoal hoje, porque praticamente todos os nomes que eu tenho para mencionar aqui, a gente já mencionou antes, né? E aí, nessa história, a gente vai encontrar a família Bernoulli, né? Lembram que eu falei da família Bernoulli, né? Eles vão contribuir nesse processo de tentar dar um rigor. Leonhard Euler, né? Leonhard Euler vai ser um dos grandes nomes nesse sentido de dar uma formalização melhor, né, para o cálculo, né? É com Euler que floresce a ideia de função. Então, olha só, a ideia de derivada, ela surgiu antes da ideia de função. Por mais estranho que pareça. Não parece estranho, fala, poxa, mas derivada é algo que eu derivo funções. Como é que derivada pode ter surgido antes da ideia de função? Pois mas é exatamente assim. A ideia de função que nós temos hoje surgiu depois, né? Ela floresce ali principalmente com Euler. E, aliás, é justamente após a gente começar a consolidar o conceito de função que o nome derivada aparece. Porque aí a gente passa a ter uma função e a outra função que é a derivada da anterior, né? Então, essa palavra derivada é algo do tipo assim, que teve origem naquela, né? É algo que veio de, né? Então, o que é um derivado de leite, né? É algo que foi feito com leite, né? Foi produzido a partir do leite. Então, essa função aqui, então eles entendiam assim, essa função aqui, ela foi derivada da anterior, né? Então, por ter sido derivada, então, por exemplo, a função 2x, ela é derivada da função x quadrado quando a gente aplica o método do cálculo infinitesimal, né? Então, aí essa coisa de, essa aqui é a função que foi derivada daquela, aí a palavra derivada começou a ganhar espaço, né? E assim, a palavra derivada em si, ela não carrega um sentido próprio no sentido assim de nome próprio, né? Ela é mais um adjetivo, né? Isso aqui foi derivado daquilo, né? Mas ela acaba ganhando força e se consagrando como o nome que a gente vai dar para essa quantidade, para essa função, né? Que descreve as inclinações das retas tangentes, que descreve as fricções do Newton, né? Que descreve as velocidades instantâneas quando o fluxo trata de um movimento, de uma variação de posição, né? Enfim, o nome derivada vai surgindo de maneira natural, de maneira até despretensiosa, e vai se consolidando até chegar ao ponto de que, assim, é derivado, né? Não usamos outro nome, certo? E, então, Euler vai ser peça fundamental nisso. Outro nome que vai ser importantíssimo demais é Cauchy, né? Eu mencionei já o nome de Cauchy aqui para vocês. Não sei se vocês se lembram, mas Cauchy foi aquele que, quando a gente falava lá de continuidade, que deu uma primeira versão, assim, bem apropriada, né? Assim, ou a mais apropriada até então, para o tratamento dos infinitésimos. E ele dizia o seguinte, o infinitésimo, se você quiser entender, se você quiser conceituar o infinitésimo matematicamente, você precisa entender o infinitésimo como uma variável. Você não pode entender o infinitésimo de maneira estática, como fazia o Leibniz. Tem que ser no contexto de variável. E como é que a gente vai entender isso? O infinitésimo vai ser uma variável, uma quantidade que torna-se cada vez menor, né? Então, uma quantidade que torna-se cada vez menor é o sentido matemático que vamos dar para essa coisa do infinitésimo. E essa ideia, ela vai casar com uma luva para poder ir conferindo um pouco mais de rigor para a noção de derivada, né? Porque a noção de derivada, ela passa por aquele problema de ter que engolir o infinitésimo, né?
A partir de Cauchy, a visão sobre o infinitésimo ela já muda. Então, meio que a gente já para de pensar no sentido do infinitésimo. Não, não é infinitésimo. É uma quantidade variável e que está ficando cada vez menor. Né? Ela fica cada vez menor, e nesse processo de ficar cada vez menor, nesse processo de variação, é que nós vamos entender essa coisa do infinitamente pequeno. Né? É isso que Cauchy vai fazer, e aí com Cauchy a gente já fica assim, a um passo de ter o conceito de derivada como a gente entende hoje. Né? E essa cartada final a gente vai ter com Weierstrass, né? Que eu também mencionei lá na live sobre continuidade, e eu disse para vocês naquela ocasião que Weierstrass foi quem introduziu aquele conceito daquele operador que nós chamamos de limite. Né? É com Weierstrass que nasce, inclusive aquela notação que a gente usa para limite. É Weierstrass que vai introduzir essa notação aqui. Então, por exemplo, nesse contexto, qual era a dificuldade? Né? A dificuldade era, eu tenho o meu ΔX sobre ΔT, né? Eu tenho o meu ΔX sobre ΔT, e eu quero fazer esse ΔT assumir um valor infinitamente pequeno. Né? Eu quero que ele chegue no nível de infinitésimo. Eu já sei que, assim, eu não consigo engolir matematicamente o conceito de infinitésimo. Eu preciso contornar isso. A ideia de Cauchy, para contornar isso, é olhar, então, para ΔT como uma variável, como uma grandeza que está assumindo valores cada vez menores, cada vez mais próximos de zero. Né? E aí, a esse processo de tornar uma quantidade, de tornar uma variável cada vez menor, cada vez mais próxima de zero, tendo em vista esse tipo de processo infinitesimal, é que Weierstrass vai introduzir aquele operador, né, aquele conceito que ele chamará de limite, né, que nós vamos denotar assim. E aí nós vamos indicar, né, nesse limite, que o ΔT está assumindo valores cada vez mais próximos de zero. E é isso que essa anotação estabelecida por Weierstrass quer dizer. Né? Então, quando o ΔT, né, a flechinha significa, quando o ΔT se aproxima de zero, e esse se aproximar é ficar tão próximo de zero quanto quisermos, né? Tão próximo de zero quanto quisermos, isso aqui, essa quantidade, ela vai se aproximar de um valor limite, né? Ela vai se aproximar de um valor limite. Aliás, essa ideia de ter um valor que vai ser um limite lá no final, é que inspira Weierstrass a chamar esse processo de limites, né? A usar esse nome limite para poder descrever esse processo. Então ele vai dizer o seguinte, a derivada aqui no caso, ela vai aparecer quando fizermos nessas quantidades aqui, nessas médias, nessas variações médias, quando fizermos esse processo de limite. Então percebam, essa entidade aqui, esse operador aqui, é ele quem vai dar conta, pelo menos da melhor forma que conseguimos imaginar na matemática, de formalizar a ideia do infinitésimo. A ideia do infinitésimo, ela ganha um pouco mais de rigor a hora que a gente introduz esse operador de limite. Né? E aí, então, o que seria, por exemplo, a derivada, né, o dx lá do Leibniz. Então, dx dt lá do Leibniz, que Leibniz encarava como sendo um quociente de infinitésimos, de indivisíveis, isso aqui agora passa a ser entendido como o produto final desse processo de limite. Como produto final desse processo de limite. E a hora que esse processo de limite é incorporado, por exemplo, na conta de Newton, aí as coisas ficam mais no seu lugar. Porque, até como eu coloquei aqui, né, ó, essa interrogação aqui é porque é questionável que esse ΔX sobre ΔT seja a derivada, seja a fricção do Newton, né? Mas se a gente coloca aqui aquele operador, né, aquele operador, limite ΔT tendendo a zero, né, e aqui eu insiro, né, esse operador em cada uma desses, né, aqui também,
limite, ΔT tendendo a zero e tudo mais. Aqui também, né? E na hora de conceituar esse operador de limites, Weierstrass entendia que quando a gente faz esse processo infinitesimal, a gente não quer que a variável assuma aquele valor limite. Nesse caso aqui, eu não quero, enquanto eu estou aplicando o processo de limite, eu não quero que o ΔT seja exatamente igual a zero. Então, esse operador, ele passa a carregar em si a condição de que, se ΔT tende a zero, então ΔT não é zero. Ele carrega isso como própria definição do conceito de limite. E isso faz com que essa passagem daqui para cá, que era o problema na conta de Newton, ela passa a estar bem justificada. Porque daqui para cá, eu ainda não apliquei o processo de limite. Portanto, antes de aplicar o processo de limite, eu garanto que o ΔT que aparece nessa expressão não é zero. Ok, agora a hora que eu chego nesse ponto, aqui eu estou pensando então agora qual é o valor limite dessa expressão para quando ΔT tende a zero. Agora sim, em termos de valor limite dessa expressão, à medida que ΔT tende a zero, esse valor limite, sim, é exatamente, nesse caso aqui, 2t. Né? E agora, a gente não tem mais inconsistência. E não tem porque o ΔT é olhado de maneira dinâmica. Ele é olhado como variável. E como variável, ele pode, ora, ser diferente de zero, e no processo de limite, né, o valor limite dele, embora ele seja sempre diferente de zero, o valor limite dele é zero. E se o valor limite dele é zero, o valor limite dessa expressão será 2t. Preciso olhar para vocês aqui agora e saber se isso está fazendo sentido. Deixa eu ver aqui a pergunta do Matheus. Quer dizer que primeiro surgiu a derivada, depois o limite, e só depois a função. Não, a função veio antes do limite. Né, nessa ordem seria primeiro derivada, depois função e depois limite. Né? Essa seria mais ou menos a gente pensa que é tudo inverso, né? Porque, na verdade, o curso de cálculo, ele começa ao contrário, ele começa de trás para frente, né? Aliás, na semana que vem eu vou falar de integrais com vocês. Eu vou fazer esse mesmo passeio histórico pelo conceito de integrais. E a gente vai ver que, de tudo que existe no cálculo, o que surgiu primeiro foram as integrais. Olha que bonito. Então, o cálculo, historicamente, começa em integrais, depois vai para derivadas, e só depois funções e limites, né? O que a gente faz na hora de estudar cálculo? É tudo ao contrário, né? Aliás, é justamente por isso que fica tão difícil da gente entender. Porque a gente, na verdade, inverteu totalmente a ordem histórica, priorizando a ordem lógica. Porque a sequência lógica é essa: funções, limite, derivadas e integrais. Essa é a sequência lógica. Mas a sequência lógica, nesse caso, ela é exatamente a inversa da sequência histórica, né? Então, pelo menos conhecer a sequência histórica é legal, porque é na sequência histórica que a gente encontra os elementos mais primitivos, né? Se eu olho simplesmente para a definição de função é essa daqui, para todo x lá, existe um y aqui, existe um único y aqui e tal, que não sei o quê, né? É uma definição fria, que ela não carrega nada de intuitivo, ela não carrega as ideias mais concretas envolvidas naquilo, né? Depois, limite, pior ainda, né? Aqueles que já viram a definição de limite, você olha para aquilo e você fala, pô, eu vou chorar, entendeu? Dá vontade de chorar quando você vê a definição de limite pela primeira vez. Para todo epsilon, existe um delta, tal que se zero é menor que módulo de x menos x0 menor do que delta, então módulo de f de x menos L menor que epsilon. E, pô, você olha para aqui e fala assim, gente do céu, o que é isso? Agora você pensa, primeiras aulas de cálculo, porque começa lá no limite, né? Começa lá no limite. Primeira aula é função, né? Quando tem, né? Às vezes já começa lá no limite mesmo. Segunda aula, gente, hoje vamos aprender limites. Bom, limite é muito simples, né? Então, o que é limite de f de x quando x tende a x0? É simples, é dado epsilon, né? Existe um delta, e você sai dali e você fala, gente, eu vou
eu vou fazer outra coisa da vida, eu vou, né? Porque, exatamente, você lê e não entende nada, né? Parece que quanto mais você lê, menos você entende. É esse o sentimento. Esse foi o meu sentimento quando eu vi a definição de limite pela primeira vez. Aliás, eu devo ter levado alguns anos para entender a definição de limite. E assim, né? Então, embora do ponto de vista lógico faça sentido que seja funções, limite, derivada integral, o fluxo histórico foi exatamente o contrário, né? Por mais louco que isso possa parecer. Ok, então assim, né? Resumo da ópera, né? No fim das contas, quando a gente, por meio da ideia, né? Por meio da ideia, da noção de limites, quando a gente consegue dar uma noção mais formal para a derivada, essa notação ela continua a ser utilizada, né? A notação de Leibniz ela continua sendo utilizada porque ela é uma notação muito boa. Só que agora ela não é mais vista, ela não é mais encarada como um quociente. Porque se isso for encarado como um quociente, então eu preciso trazer a ideia de infinitésimo. E lembrem que a ideia de infinitésimo é o que nós estamos querendo abandonar aqui. Então isso aqui passa a ser encarado como pura e simplesmente uma notação. Isso aqui passa a ser apenas uma notação. Ou seja, isso não é um quociente de verdade. Isso é apenas uma notação que nós utilizamos para a derivada. E é a notação que é devida a Leibniz, que foi Leibniz que inventou. Por isso nós chamamos de a notação de Leibniz. Né? Mas ela não é, né, como a gente abandona a ideia de infinitésimo, ela não é um quociente, ela é apenas uma notação. E é isso, gente, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Né, assim, gastei aqui bastante tempo, né, se a gente considerar a live passada e essa, para poder trazer aqui, em linhas gerais, a história do desenvolvimento da ideia de derivada aqui para vocês, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho, se fez sentido, se juntando, né, a dinâmica da semana passada com de hoje, se vocês conseguiram montar um quadro, se conseguiram assim, enxergar de maneira um pouco mais assim, a fundo, né, o desenvolvimento desse conceito, se o próprio conceito em si se ficou um pouco mais assim, um pouco menos artificial na mente de vocês, né? Se conseguiram transcender aquela definição, né, a definição de derivada mais fria, derivada é filhinha de x, né, igual a limite para h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, né? Você pega, olha, isso aqui é a derivada, né, dado em termos do limite. E só essa definição ela é artificial, assim como a definição do limite é artificial, né? Mas olhando para esse desenvolvimento, olhando um pouco para a história, essas questões relacionadas ao movimento, relacionadas ao infinito, essa briga para essas ideias entrarem na matemática, esse momento em que elas entram e aí destroem o rigor matemático, que depois ele precisa ser recuperado, e é para recuperar esse rigor que a ideia do limite aparece, é desenvolvida. Isso tudo deixou mais assim, mais claro, mais palatável, assim, menos superficial a ideia e a própria definição de derivada. Queria ouvir vocês um pouco. Acabou o capítulo da novela, exato. Dessa acabou, né? O que vocês me dizem?